Amperge Convida, com Heloísa Carpena. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre um tema com o qual o Ministério Público é absolutamente identificado, que é a jurisdição penal, ou a persecução penal, do ponto de vista dos promotores. Historicamente, e eu vivi esse tempo em que se falava na instituição de uma área penal e da área não penal, que era todo o resto. Então, isso mostra que havia um protagonismo dos promotores criminais e dessa atividade, e que a própria sociedade reconhecia o promotor dessa forma, como o acusador, como aquele que move a ação penal contra o réu. Os tempos mudaram, hoje se pode dizer que houve uma certa perda desse protagonismo, e sobre essa crise entre aspas, eu vou conversar. Tenho o prazer de receber hoje a promotora de justiça Somaine Cerruti, que é também absolutamente identificada com a área penal. Ela é mestre em Ciências Penais pela Universidade Cândido Mendes e na instituição ocupou várias promotorias ligadas à atividade penal. Primeira delas no Júri de Petrópolis, a 28ª Vara Criminal. Ela esteve também à frente de uma promotoria de investigação penal especializada. Atualmente atua no Juizado Especial Criminal e foi coordenadora do CAU Criminal há alguns anos atrás. Então a Somaine é a pessoa mais do que habilitada a contar para nós um pouco dessa história da atuação do Ministério Público na persecução penal, na jurisdição penal. Boa tarde, Somaine, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu vou começar a entrevista referindo a uma certa contradição. A gente hoje vive um cenário de extraordinário aumento da criminalidade, isso nas grandes cidades, o Rio de Janeiro em especial, vive essa realidade. E por outro lado, como eu referi na apresentação, testemunhamos uma perda de protagonismo aí, na área penal. Não há, na sua opinião, aí uma contradição até de valores? Como é que você enxerga esse problema? Olá, Heloísa. Primeiro eu queria agradecer o convite, agradecer a Amperge também, e dizer que até hoje eu acho meio estranho me ver assim como promotora da área criminal. Eu nunca me imaginei na área criminal antes de entrar no MP. Eu me formei na PUC o pessoal não tem muita vocação para concurso público, ou não tinha na minha época. Não, continua sendo. Era um espanto. Eu me lembro que os meus colegas disseram, mas por que você vai fazer concurso? Você pode advogar, como quem diz, não desiste não. E foi uma opção. E a primeira vez que eu botei o dedo num processo criminal, eu já era promotora. Eu nunca imaginei que eu fosse ficar na área criminal. No meu segundo mês de MP, eu tive que fazer 5 júris. Eu acho que o júri é uma coisa de ame ou odeie. E eu me encantei, me apaixonei e fiquei na área criminal. Eu me identifico com isso. Sempre que eu pude escolher, eu fiquei mesmo na área criminal. Quando você falou na área, o Ministério Público é visto, é mais reconhecido pela população na área criminal, especialmente como órgão acusador. Essa é uma questão que eu sempre gostei de explicar um pouco diferente para a sociedade e para os jurados, por exemplo. Eu não me vejo como órgão acusador, eu me vejo como órgão de defesa da sociedade ali. Se eventualmente eu preciso acusar alguém, é porque eu estou fazendo isso para defender o ordenamento jurídico e o resto da sociedade. Tanto que no júri eu sempre perdi um tempo explicando o Ministério Público e essa defesa social. Eu acho que isso nos aproxima mais do que seria o Ministério Público não penal, que é muito a área de tutela, que sempre foi sua área. E uma evidência disso que você está dizendo é que o promotor pode pedir a absolvição do réu, Sim. E na área civil pode não propor a ação se julgar que não é cabível, que enfim não tem como prosperar. Porque é o que interessa para a sociedade. Não interessa para a sociedade a condenação de um inocente, mas também não interessa para a sociedade a absolvição de um culpado. Então é o interesse social que tem uma visão diferente na área criminal. E agora, quanto à sua pergunta, eu realmente acho que a área criminal perdeu um certo protagonismo no Ministério Público. Eu não sei se porque precisou crescer na área não penal, porque realmente precisava crescer, sim, pós-Constituição, a área não penal ficou um pouco de lado. Mas eu vejo um ressentimento dos colegas criminais, inclusive porque parece que a gente não tem o respaldo necessário para fazer aquilo que seria importante, aquilo que a sociedade espera de nós.
Realmente, a segurança pública é o assunto número 1 quando você vai questionar o cidadão comum. Antes de falar de saúde, antes de falar de transportes, antes de falar de inflação, a questão mais premente para todo mundo é a segurança pública, porque se a gente não consegue sequer andar nas ruas tranquilamente, todos os demais direitos estão sofrendo. E a gente está vendo que os nossos números estão muito ruins, a gente está vendo como está degradado, como a gente andar nas ruas está mais perigoso, como não existe mais aquele local onde você diz aqui não é perigoso. Óbvio que você tem áreas de maior risco, que são as áreas controladas hoje em dia por milícias e por facções. O número de lugares que são controlados por facções e por milícias no Rio de Janeiro cresceu assustadoramente nos últimos anos. Quando a gente olha os gráficos, a gente vê que são poucos os bolsões onde não há controle por uma facção. E quando eu digo facção, engloba as milícias, porque milícia parece que é uma coisa só, mas são vários grupos. Então há grupos armados que tomaram o poder que seria o poder estatal. E com isso, o resto do Estado não entra ali para aquela população. Então, se você não resolve primeiro, minimamente, o problema de segurança pública nesses locais, você não vai conseguir chegar com água, com esgoto, com saúde, com melhor educação. Então, acho que a gente precisa resgatar esse protagonismo na área criminal, e isso não basta que cada promotor faça o seu melhor na sua promotoria. Isso é uma questão institucional e que deve ser visto como um todo. Sim. Os promotores dependem, né, para realizar bem o seu trabalho, também de um bom trabalho da polícia, né? E as notícias de violência policial e outros desvios de conduta, né, de certo modo impactam o trabalho do promotor, o trabalho do Ministério Público. Você concorda com isso? Mais ou menos. Porque eu acho que onde você tem um grupamento de pessoas, você sempre vai ter problema. Problemas na polícia sempre existiu e sempre vai existir. Os dados mostram, por exemplo, que a Polícia Militar é o órgão que mais exclui gente dos seus quadros por ano. Todo ano. Você tem muito mais policiais militares do que civis, e são os policiais militares que estão nas ruas. Então, às vezes, quando você tem algum problema na atuação deles, é isso que a sociedade se pega. Mas eu acho que o que há é um sucateamento das nossas polícias. As nossas polícias não têm condições de fazer o trabalho que se espera delas. Então, eles são homens e mulheres que são colocados na linha de frente com pouco ou nenhum treinamento para fazer um trabalho impossível. Quando todo mundo foge, quando houve tiroteios, eles têm que ir naquela direção. Quando eles estão saindo no dia a dia, eles não saem pensando quem é que eu vou matar hoje ou quem é que eu vou... Eles querem voltar para casa como qualquer cidadão normal que sai para trabalhar e voltar. Então, na minha experiência, a grande maioria não são pessoas que tenham alguma mácula na sua atuação. Eles têm uma atuação extremamente estressante. É muito fácil para a gente depois em gabinete ficar pensando, por exemplo, se houve ou não excesso de legítima defesa. É muito difícil no momento em que você é colocado naquela situação. Vou te dar um exemplo, uma coisa que mostra como muda um pouco às vezes o nosso foco. O BOPE costuma fazer cursos para juízes e promotores, para a gente conhecer armamento, para a gente ter uma noção de como as coisas funcionam. E o BOPE fica em cima de uma favela que já está muito tranquila ali. Então, no final do curso, digamos, a nossa prova final, é ali naqueles becos, com armas que são emprestadas pelo Exército, porque elas não são aquelas armas com laser. E a gente coloca uma roupa para saber onde o laser teria pego. Então, a gente vai fazer aquilo. Olhando pelo lado do BOPE, eles devem achar aquilo uma graça, né? Os juízes e promotores brincando com aquilo, porque não é nem um milésimo da situação real deles. Mas quando a gente se coloca naquela situação, porque o armamento é o mesmo peso que seria um armamento, o local é parecido, sai uma ponta de fuzil de uma laje, outra daqui, você vê o estresse que é aquilo. Sabendo que é uma brincadeira, a gente já vê o tamanho do estresse. Imaginando o dia a dia das pessoas que estão na frente, a gente devia dar para esses funcionários públicos as melhores condições de trabalho possível. E é exatamente o contrário disso que ocorre. Então, para a gente cobrar, a gente precisa dar um pouco mais. Por outro lado, a Polícia Civil, da qual depende basicamente o trabalho do Ministério Público, porque é a polícia investigativa. A gente precisa muito mais. Se a gente vê um seriado na televisão, a gente fica achando que vai haver uma prova daquelas tipo CSI. Não tem nada parecido. A gente não tem, às vezes, sequer as digitais de um lugar. Então, a gente acaba se baseando muito na prova testemunhal. E é isso que acaba sendo, às vezes, um problema. A prova testemunhal ela é fundamental, mas ela precisa ser corroborada, às vezes, por outras coisas. Se a gente não tem
na nossa estrutura e na nossa história muitas outras estruturas que nos deem esse tipo de apoio. Eu acho até que a Polícia Civil tem tentado nos últimos tempos, criou um laboratório de lavagem que faz um bom trabalho, criou as delegacias especializadas em homicídio para procurar fazer pelo menos um trabalho diferenciado nesse que é o crime por excelência, que é a coisa mais grave, que tira a vida de alguém. Mas eu acho que aí o Estado precisa dar mais estrutura para as nossas polícias. Então, eu concordo que a gente pode ter um problema com as polícias, como a gente tem com qualquer segmento onde você junta muitos seres humanos. Mas eu acho que o Estado deve às polícias uma estrutura melhor para eles poderem trabalhar e a gente poder levar ao judiciário melhores provas e obter melhores resultados. E essa interdependência, quer dizer, melhor dizendo, a dependência do Ministério Público do trabalho da polícia, né, da polícia que faz a investigação, que instrui o inquérito policial, isso é fora de questão. Agora, a minha pergunta nesse sentido seria: qual é a relação que existe na prática entre o promotor e as autoridades policiais? Quer dizer, você está em contato com os delegados? Existe esse convívio permanente? Nós tivemos aqui no podcast uma entrevista com um colega que falou sobre o Ministério Público francês, e ele contou que lá o promotor é parte da equipe de trabalho da polícia. Então, quando eles vão fazer uma operação, o promotor é imediatamente notificado e acompanha em tempo real aquilo que está acontecendo. Quer dizer, isso é muito importante, né, Solange? É fundamental. Existe essa relação aqui no Brasil? Olha, ela não existe assim como uma coisa comum, mas ela pode e deve existir. Eu vou dizer que na minha prática eu sempre procurei trabalhar muito próximo das polícias. No interior, eu fiquei 5 anos trabalhando em Petrópolis. Eu tinha o costume de, quando eu estava chegando na cidade, eu passava na porta do batalhão. Eu entrava para tomar um cafezinho com o comandante, para saber como é que estavam as coisas, saber o que tinha acontecido. Não deixa de ser... A gente tem que fazer o controle externo da atividade policial. Ele é feito de várias formas. Tivemos um episódio aqui no programa sobre isso. A gente pode fazer nos procedimentos que a gente recebe, a gente faz lendo o jornal para saber o que está acontecendo, passando de surpresa. Eu gostava de chegar na delegacia de surpresa também. Não vou avisar que eu vou chegar, eu quero chegar para ver o que está acontecendo no momento. Mas quando se fala de controle externo, de qualquer controle, de qualquer fiscalização, eu acho que depende mais do fiscalizador do que do fiscalizado dar o ritmo desse relacionamento. Então, eu acho que o promotor deve procurar essa proximidade. Eu sempre procurei. Eu, quando trabalhei na PIP especializada, eram 4 PIPs especializadas na capital e nós tínhamos, acho que, mais de 20 delegacias e também o laboratório de lavagem, era uma coisa muito grande. Eu fazia algumas reuniões com todos os delegados na cidade da polícia, usando o auditório deles, porque eles precisam conhecer o promotor com quem eles vão falar. Eles precisam ter o nosso contato para falar direto. Hoje em dia, as facilidades de um WhatsApp facilitam. Vou te dar um exemplo que eu faço hoje ainda, que eu estou no GCRIM. Já como promotor antigo, eu consegui ficar num lugar que é mais tranquilo, sim. É o Juizado Especial Criminal, né? Para crimes de menor potencial ofensivo. Eu trabalho com 4 delegacias. Eu tenho contato frequente com os meus delegados. Eu tenho um grupo de WhatsApp com eles. Então, quando eu identifico uma questão que se refere a todos eles, por exemplo, uma contravenção que não existe mais, mas ainda vem de vez em quando em algum RO, eu mando isso no grupo para pedir para eles prestarem atenção, para fazer a adequação correta. E resolve muito bem. E se eu tiver que falar com cada um deles, eu tenho contato. Há uma dificuldade muito grande, porque a Polícia Civil não tem as vantagens que o Ministério Público tem na movibilidade. Então é uma questão muito política, a movimentação dos delegados. A movimentação dos delegados é tão grande que eu vou te dar um exemplo que eu fiz há uma semana. Não tem nem 10 dias, eu fiz a reunião com os últimos delegados que mudaram, para me apresentar, dizer como eu faço o trabalho, dizer o que eu espero deles. E ontem, um delegado já me disse: doutora, eu estou saindo, mas me deixou o contato do novo delegado. E por que eu acho que no GCRIM isso, para mim, é mais importante? Porque tendo passado por vara criminal, por PIP especializada, por júri, eu tenho perfeita ciência de que os casos de GCRIM não são prioridade para uma delegacia. Mas hoje eu sou promotora de GCRIM, então são minha prioridade. Eu tenho que resolver o meu problema da melhor forma possível. O que eu faço? Eu mando todas as minhas transações penais para as delegacias.
Eu mando as pessoas irem na delegacia, ver o que está precisando, comprar, levar na delegacia, pegar o recibo e voltar. Eu acho educativo até esse meio e não pode ser dinheiro rodando. Sim, porque a transação envolve a prestação de um serviço à comunidade, não é isso? Então, ou o pagamento de uma multa, mas alguma coisa... Cestas básicas, esse tipo de coisa. Para não ser processado. Sim. Não fica com nenhum... É bom para todo mundo. Então eu comecei pedindo para mandar aerogramas, porque eu não vou pedir para um policial sair para intimar uma testemunha de GCRIM. Mas eu preciso que ela seja intimada. Então, um aerograma me basta. Mas com o passar do tempo, os delegados, com esse relacionamento, e olha que as minhas transações são valores baixos, porque são áreas pobres. Mas eles juntando aquilo tudo, 2 deles conseguiram fazer sala especial proitiva de crianças e proitiva de mulheres, questão Maria da Penha, com esses recursos. Eles me ligaram e perguntaram, a gente pode usar esse recurso para coisas que não sejam de GCRIM? Eu falei, pode e deve. Esse recurso está à disposição da sua delegacia para melhorar o serviço que você presta à população. O que você puder fazer, você faz. Então, eles já pintaram a delegacia, já criaram sala de oitiva de criança vítima de crime sexual, de mulheres vítimas de violência doméstica. Uma delegada me mostrou que tinha várias viaturas paradas, consertou as viaturas. Com isso, eu consigo que o trabalho da polícia seja melhor. Eu acho que cada um, no seu dia a dia, consegue encontrar aonde você pode melhorar um pouquinho a sua área de trabalho. Eu acho que isso depende de nós. E isso não são os delegados que vão me pedir, sou eu que começo a fazer. Observando as mudanças recentes na legislação penal e processual penal, né, alguns exemplos aí que poderia trazer, um pacote anticrime, o próprio acordo de não persecução, que você está referindo aqui, audiências de custódia, enfim, uma série de medidas que são favoráveis aos réus, não é isso? Ou protegem os direitos, enfim, as garantias dos réus. Podemos dizer que a legislação hoje, nessa área, é mais favorável aos atos criminosos, aos criminosos? Olha, ou é um exagero? Eu acho que as últimas alterações legais dos últimos, 10, 15 anos sempre são favorecendo defesa em regra. O pacote anticrime até tentou fazer alguma coisa diferente, mas foi um pouco desfigurado. Mas não me entenda mal, eu acho que o acusado tem que ter todos os direitos garantidos no processo penal. Como promotora criminal, linha dura, eu acho que é fundamental que ele tenha uma excelente defesa e que todos os seus direitos sejam garantidos para que não se discuta uma eventual condenação se foi justa ou injusta. Para se chegar a uma condenação justa, é necessário um juiz equilibrado e equidistante, uma defesa que funcione e direitos e garantias que preservem a dignidade daquela pessoa que está sendo ali condenada. Mas eu acho que, ao procurar dar tantas benesses apenas para a defesa, a sociedade é que fica a descoberto. Porque a vítima é a grande esquecida no processo penal. Eu sei que você já teve um episódio falando da vítima com a queridíssima Patrícia Glioche, que é maravilhosa. Sempre foi uma área que eu tive muito cuidado. Eu, na coordenação criminal, eu conversava com os outros coordenadores, a gente fez até campanhas, os outros pegaram a nossa campanha, eu falei, pega, leva, une o indivisível, inclusive a nível nacional, o Ministério Público. Mas eu acho que a vítima acabou sendo deixada um pouco de lado. E quando a vítima é deixada de lado, a sociedade se sente deixada de lado. Porque a maioria das pessoas são pessoas corretas, são pessoas de bem. O crime é escolha. Seja o criminoso pobre, seja o criminoso rico, o multimilionário, o colarinho branco. O crime é escolha. Dizer que o crime é fruto da pobreza, eu acho que é uma injustiça com a absoluta maioria da nossa população pobre, honesta e trabalhadora, que pega trem, pega ônibus e tem uma vida difícil, mas honesta e decente. A gente vê no dia a dia, às vezes, familiares. Já me aconteceu numa audiência, que era um caso pesado, o réu teve uma condenação alta. No final, a mãe do réu queria falar comigo. Falei, mas a senhora entendeu que eu sou a promotora, sou eu que estou acusando? Não, eu só queria lhe explicar que eu tenho 7 filhos e esse foi o único que deu errado. Os meus outros filhos são todos trabalhadores. Eu falei, eu entendo, senhora, não é sua culpa, não se sinta assim. Mas é seu filho, ela é assim, eu continuo vindo aqui, eu vou acompanhar. Eu só queria pedir desculpas. Então você vê que não é a questão da criação. Assim como a gente não teria como explicar o crime do colarinho branco, que existe em grandes quantidades. Então o crime é escolha. A maioria das pessoas jamais vai se ver numa situação onde seja autor de crime, mas todos nós nos vemos como potenciais vítimas. Especialmente morando no Rio de Janeiro. Basta andar pelas ruas que a gente fica apavorada, se agarrando a bolsa, olhando para todos os lados. Se você está dirigindo e para uma moto do seu lado, já é um sobressalto. A gente que é mulher,
alvo preferencial. Mulher sozinha é um alvo mais fácil, né? Mas o que me causa espécie é que a legislação se tornar mais favorável à defesa parece que vai num sentido contrário aos anseios da sociedade que está, como você disse, ameaçada por esse aumento da criminalidade. Não te parece? Me parece, mas eu acho mesmo que os políticos não estão levando em consideração aquilo que os seus eleitores esperam deles. Tanto que há um grande desassossego da população com os seus políticos. Não é um grupo que tenha muita credibilidade a nível nacional. Por quê? Porque não respondem ao que a população deseja. A população deseja penas altas. Se você for perguntar, a população vai querer pena de morte para o estuprador de criancinha. Então, nem tanto lá, nem tanto cá, mas você pode ter penas mais severas. Você tem uma pena imposta num júri, por exemplo, de 20 anos. A pessoa não vai passar 20 anos atrás das grades. Vai ter progressão de regime, vai ter saidinha, vai ter muitas vantagens. Mas a vítima vai passar o resto da vida 7 palmos abaixo da terra. Então, os familiares da vítima vão ter que arcar com essa perda, com essa falta, com essa dor para o resto da vida. Mas para o acusado, isso passa até rápido, fica barato. É essa sensação de injustiça que a população sente como um todo. Porque eu acho que as leis, elas são feitas com conteúdo ideológico. Criou-se o mito de que o acusado, o réu, ele é um coitadinho, é uma vítima da sociedade. Não é uma vítima da sociedade. Ela pode até vir de uma situação pobre, assim como vários outros vieram e não enveredaram pelo crime. Então, você não pode olhar para o acusado, para o réu, como uma vítima da sociedade. Também não pode olhar para ele como uma pessoa que não tenha direitos e garantias. Porque eu volto a dizer, para o órgão de acusação é fundamental que ele tenha direitos e garantias, tenha uma excelente defesa. Porque ao final eu quero uma condenação que não se discuta, que é justa. E que ela seja adequada, e que ela entregue para a sociedade o que ela espera do sistema criminal. Sim, mas quando a gente analisa as tendências do processo penal atual, né, as palavras que surgem são descriminalização, a gente viu agora no caso da maconha, desencarceramento, né, que diante das condições terríveis, o Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo e muitos deles vivem em condições degradantes, né? Então isso também é uma realidade que pesa contra esse endurecimento, vamos dizer, das normas penais e processuais penais. Então, penso eu, e quero saber a sua opinião sobre isso, que esses fatores também pesam contra. Não? Eu acho que isso daí tem muito a ver com propaganda. Quando diz que o Brasil é um dos países que mais tem população carcerária, você vai olhar em números absolutos, mas nós temos uma população enorme. E em números relativos, nós estamos muito lá embaixo nesses dados. Agora, que as nossas penitenciárias são sofríveis, eu não tenho a menor dúvida. Eu conheço as penitenciárias, eu conheço o nosso sistema penal. Mas não há investimento. Os políticos não querem fazer investimento porque é o tipo de investimento que não dá voto. É necessário construir mais cadeias. A gente falar é necessário um desencarceramento. Hoje em dia, para você conseguir uma pena da pessoa cumprir presa, você precisa de quase um pistolão. Porque até 4 anos de condenação, se chegar na condenação, porque você antes tem transação penal, suspensão condicional do processo, acordo de não persecução, um monte de etapas para conseguir que o processo ande. Se você conseguir que o processo ande, você faz toda a instrução, chega numa condenação, se não for a mais de 4 anos, nem pensa que vai passar um dia na cadeia, porque não vai. Vai substituir por várias outras coisas. E quando for ficar preso, é por pouco tempo. Então não dá para dizer que a gente tem um sistema que encarcera muito, a gente encarcera pouco. E se você for olhar o número de crimes que você consegue chegar à autoria, mesmo na fase de investigação, pega o crime de homicídio, vê quantos homicídios acontecem no país. São 50, 60, 70 mil, dependendo do ano. Qual é a porcentagem desses homicídios que a polícia consegue indiciar alguém? Que a gente sabe, sendo da área criminal, que indiciar não é o mesmo que condenar. É apenas dizer quem parece ser o autor, dadas as investigações. Sim, vai ser investigado, né? A porcentagem é de 4, 5%. Então você vê que é uma área de atuação humana onde o sucesso é de mais de 90%. Isso é lamentável. A gente está falando de milhares de mortes de brasileiros por ano em que o autor do crime não é sequer incomodado com uma investigação que será com um processo e uma acusação. Num país desses, eu acho que a gente tem
um número elevadíssimo de culpados à solta por aí. Os que a gente consegue prender estão numa situação que não deveria estar. A gente deveria investir mais nos nossos presídios. Concordo perfeitamente com isso. Mas eu não acho que a gente seja uma sociedade altamente encarceradora com níveis de solução de investigação penal tão baixos como os nossos. Nós estamos falando do ponto de vista do Ministério Público, das políticas públicas, da própria legislação, mas agora eu quero trazer um olhar, o foco para jurisprudência. Há uma tendência no mesmo sentido, eu digo de desprestígio da pena, né, da aplicação e do endurecimento, podemos dizer assim, da jurisdição penal, ou não? E isso reflete, na sua opinião, uma preocupação com os direitos humanos? Assim, a que se deve essa tendência? Eu acho a preocupação com os direitos humanos louvável e ela sempre tem que ser levada em consideração. Mas eu acho que não se pode confundir isso com uma preocupação que olha apenas um lado na equação da esfera criminal, que é o lado justamente de quem decidiu descumprir as normas de conduta, que são aquelas mais importantes, porque o direito penal é residual, ele só é reservado para aquelas ações humanas que atentam contra os nossos direitos mais importantes, nossa vida, nossa integridade física, nossa honra, nosso patrimônio. O resto se resolve no cível. Agora, a jurisprudência, nos últimos tempos, ela tem sempre favorecido as teses defensivas. Eu acho que isso é fruto da ideologia. No Tribunal de Justiça do Rio também? Também, mas eu estou falando disso a nível nacional. Uhum. Eu acho que Brasília, às vezes, fica muito longe dos centros urbanos. Então, pode parecer muito bonito essas teses que, às vezes, se importa de fora e não fazem sentido aqui nas teses de, nós vamos exigir que a polícia tenha que apresentar um trabalho espetacular. Sem isso, não se condena. A gente está discutindo de novo, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a súmula 70 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que diz que uma condenação pode se basear basicamente na palavra dos policiais e isso basta. Para os nossos casos de tráfico, normalmente é só o que a gente tem de investigação, porque se eles vão prender um traficante numa boca de fumo, quem é que vai ser testemunha? Os moradores ali serão testemunhas? Ninguém vai ser testemunha, então você só tem os 2 policiais. E hoje em dia tem se discutido, mas não pode só com base na palavra dos policiais. O Estado vai credenciar essas pessoas para depois desacreditar? Nos últimos tempos, eu tenho visto que a palavra do policial, que tinha presunção de veracidade, praticamente tem presunção de mentira. Então a gente não pode querer que a polícia apresente melhores resultados tratando a polícia como a gente trata. Entendi, mas essa súmula está sendo revista agora? Quer dizer, está mudando esse entendimento? Em que sentido? Eles querem cancelar essa súmula. Quando eu digo eles, são as pessoas que estão, basicamente, a defesa, a nova discussão. São as tendências que eu vejo na jurisprudência. Eu vejo, por exemplo, era indiscutível que uma condenação criminal em 2º grau a pessoa já tinha que ir presa. No mundo inteiro, no 1º grau, se a pessoa é condenada, já é presa. Tanto que quando você vai olhar números de presos para comparar os sistemas carcerários no mundo inteiro, eles dividem entre condenados e não condenados. Então, para eles, só se fala em preso provisório enquanto não há uma sentença criminal. Depois que você já tem uma sentença, ainda que de 1º grau, você já teve um juiz investido de jurisdição com todo o devido processo legal, contraditório e ampla defesa para chegar a uma condenação. Então você já não pode mais falar em presunção de inocência. A presunção aí já passa a ser de culpabilidade, já tem uma sentença condenatória. Aqui no Brasil, a gente ainda esperava o 2º grau para isso. Hoje em dia se diz que teria que chegar no Supremo. Vai prescrever, porque os nossos crimes são pequenos, você tem um monte de recursos. E isso dá a sensação de impunidade que a sociedade vê, especialmente com crimes de colarinho branco que ficam rolando e acabam prescrevendo depois de tantos recursos possíveis. Para encerrar, eu queria fazer aqui com você uma reflexão. Aqui no programa nós temos entrevistado muitos colegas que falam de direitos humanos e nas suas mais variadas manifestações, né? Então já tivemos aqui esse programa que você referiu com a Patrícia Gliotti sobre o direito das vítimas, já tivemos sobre a violência doméstica, já tivemos criança, idosos, enfim, uma série de assuntos, né, que são cuidados pelos promotores e que dizem, né, falam dessa proteção maior
dos direitos humanos, como um guarda-chuva, né, debaixo do qual todos eles se situam. E temos também os promotores criminais que trazem, eu posso dizer isso, uma verdadeira tradição, né, do Ministério Público lá dos seus primeiros tempos, seus primeiros passos. Como é que se dá essa interlocução? Quer dizer, esses colegas pertencem à mesma instituição, então eu imagino que seja desejável haver uma conversa para não criar uma unanimidade, que seria impossível, mas um diálogo para construir uma solução que contemple todas essas visões, né? Visões de mundo até. Isso acontece? Isso acontece muito pouco. Eu acho que realmente, eu não vejo como os promotores criminais seriam muito diferentes dos demais promotores, porque eu acho que a gente também está defendendo os direitos humanos, os direitos das vítimas, os direitos da sociedade e até do acusado, porque a gente está avaliando que ele seja condenado apenas naquilo que ele realmente cometeu, daquilo que tem prova, porque a gente pode pedir absolvição se não tiver elemento suficiente. Às vezes a gente pede absolvição com plena convicção de que ele realmente cometeu, mas não tem prova. A gente não pode pedir a condenação com base no achismo. Se a gente não tem elementos, a gente vai pedir absolvição mesmo sabendo, olha, não conseguimos prova, mas eu tenho certeza que foi exatamente isso. A gente pede absolvição. Então a gente vê os direitos humanos de todos os lados. Mas acho que falta essa interlocução no Ministério Público, sim. E eu acho que estou falando disso no Ministério Público a nível nacional. Eu acho que a gente teria que trabalhar de forma diferente. Acho que o Ministério Público tem que se ver como um escritório de advocacia com um único cliente. Nosso cliente é a sociedade. Só que o nosso cliente tem diversos interesses. Ele vai ter interesses na área de família, área civil, meio ambiente, infância e juventude, violência doméstica, área criminal. E a gente tem que atendê-lo em todos esses interesses. Mas as coisas perpassam umas pelas outras. Se a gente trabalhasse em grupo, se a gente trabalhasse mais próximo, talvez a gente tivesse menos desgaste frente à sociedade e apresentasse melhores resultados. Porque a gente na área criminal chega num ponto que a gente não consegue resolver. Vou te dar um exemplo. Os promotores na área criminal têm que fiscalizar os organismos que atuam na nossa área. Tem que fiscalizar delegacias, tem que fiscalizar batalhão, tem que fiscalizar os órgãos públicos de perícias. E a gente vê diversas faltas. E isso é encaminhado para o pessoal da tutela. Nem sempre o pessoal da tutela dá a prioridade que a gente gostaria para isso, porque em cima da mesa deles tem outras coisas que parecem prioridade. Se a gente fiscalizasse junto, se a gente dividisse esse trabalho, inclusive da tutela, olha, a gente já te dá isso meio pronto, mas a gente tem, talvez a fiscalização precisasse demonstrar mais alguma coisa. O colega da tutela dizendo, não basta você me mandar um ofício, me manda com vídeo, me manda com foto, me mostra exemplos, me mostra mês a mês, mas a gente tinha que ter essa interlocução para poder dar um resultado melhor para o nosso cliente. Acho que a gente está devendo ainda nesse ponto. Nós somos ilhas de trabalho. E por mais que cada um trabalhe maravilhosamente bem sozinho, juntos a gente faria muito mais, seria exponencial. Muito obrigada, Somane, pela sua entrevista. Eu vou encerrar, lembrando aos ouvintes que toda terça-feira um novo episódio está disponível no site da Rádio Roquete Pinto, no site da Amperge e no Spotify. Nosso programa é produzido em parceria, gravado nos estúdios da Rádio Roquete Pinto. Siga o programa para não perder nenhum episódio e, se gostou, dê 5 estrelas no Spotify, comente e compartilhe. Muito obrigada. Amperge convida, com Heloísa Carpena.